Antes de conhecer ao Senhor, eu, Gabriel Dofle, era católico e vivia uma vida de pecado. Eu dormia com mulheres que me pagavam, vivendo na imoralidade. No dia 9 de dezembro de 2011, enquanto ainda estava nesse pecado, tive uma experiência sobrenatural. Naquela noite eu estava em casa, no banheiro, tomando banho e me preparando para sair e trair minha esposa. Enquanto cantava uma canção cristã sobre Maria, ouvi uma voz que dizia: Deus é um Deus zeloso. A mesma frase foi repetida uma segunda vez, e então uma terceira vez. Quando ouvi pela terceira vez, fui tomado de medo e corri para o quarto. Mesmo assim, continuei me preparando para o encontro com minha amante. Ela ligou para perguntar se eu já estava a caminho, e eu respondi que sim. No entanto, logo em seguida, ouvi uma voz me mandando desligar o telefone. Obedeci imediatamente e desliguei. Confuso, perguntei à minha esposa se havia sido ela quem me mandara fazer isso, mas ela me olhou estranhamente e disse: Você está louco? Eu não falei nada. Sentindo-me inquieto, deitei na cama, e foi então que, de repente, 2 anjos apareceram diante de mim. Eu queria gritar, mas não conseguia. Eles eram gloriosos e vestiam vestes brancas resplandecentes. Como nunca tinha visto um anjo antes, perguntei quem eram, e eles responderam: Nós somos anjos do Senhor Jesus Cristo, e Ele nos enviou para te mostrar algumas coisas. Então eles disseram: Sua vida é uma vida de pecado. E eles me pediram que eu abrisse em Marcos 2,17, onde diz: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eles me disseram que eu precisava ver algo com eles, mas eu resisti. Lutei contra aquilo, mas não tinha forças para resistir. Senti uma dor intensa quando meu espírito saiu do meu corpo, pois eu estava lutando contra isso. Finalmente, meu espírito deixou meu corpo. Assustado, perguntei aos anjos quem era a pessoa que estava deitada na cama com a boca aberta e imóvel. Eles me disseram: Esse é o seu corpo morto. Então, os anjos me tomaram pelos braços e voaram comigo entre eles. Durante essa jornada, me mostraram o país de Togo em profunda escuridão. Apenas 8 pastores e 7 verdadeiros cristãos brilhavam com a luz de Jesus Cristo. Os anjos me disseram que, quando Jesus arrebatar seus fiéis, o mundo ficará em total escuridão. Os anjos lhe mostraram 3 demônios que eram terríveis. Havia um demônio no ar, um no mar e um na terra. Os anjos disseram que todas as igrejas de Togo estão sob o controle desses demônios, exceto os 8 pastores que ele viu e as 7 pessoas. Esses demônios haviam acorrentado toda a nação togolesa, e todos estavam os adorando sem perceber. Os anjos então me mostraram um hotel no centro de uma cidade em Togo, onde havia muitas mulheres. Eles me disseram: Se você sonha que alguém está dormindo com você, são esses demônios. Se um desses demônios se deitar com você, ele estará destruindo sua vida. Você não conseguirá se casar, mesmo que seja bonito. Você apenas terá relacionamentos distorcidos, como homem com homem e mulher com mulher. Será muito difícil para você formar uma família. Eles continuaram: Se você tem sonhos onde alguém está dormindo com você, saiba que são esses demônios colocando impureza dentro de você. As pessoas não vão te amar. Ninguém conseguirá gostar de você. Ao ouvir isso, fiquei perturbado e perguntei o que estava acontecendo. Mas os anjos me disseram para continuar olhando. Então, vi mulheres usando acessórios de cabelo, mas na verdade, eram serpentes enroladas em suas cabeças. As joias, como brincos e correntes, também eram serpentes. A pintura das unhas era na verdade sujeira, e o batom era como fezes. Os cílios postiços pareciam algo nojento e fediam como um banheiro. As mulheres que usavam calças tinham serpentes em seus corpos. Fiquei horrorizado ao ver isso, e perguntei aos anjos o que significava, mas eles apenas me disseram para continuar olhando. Então, os anjos disseram que me levariam a outro lugar, onde eu entenderia todas essas revelações. Os 2 anjos que estavam ao meu lado se levantaram e me levaram com eles. Voamos para outro lugar. Continuamos subindo até que chegamos diante de um grande portão, de onde emanava a glória de Deus. 2 anjos estavam ali no portão. Olhei para tudo aquilo e percebi que o céu não podia ser comparado a nenhum país da terra. Eu queria entrar. Mas de repente, Satanás apareceu, sorrindo de forma maliciosa. Ele me olhou e disse:
Todas essas coisas que te mostraram até agora, você acredita? Respondi: não. Satanás então começou a rir e continuou: Eu sou Satanás. Você não pode entrar pelo portão. Eles me tiraram do céu e eu estive na terra. No passado, aquelas pessoas que entraram no céu tiveram sorte. Mas agora as outras pessoas terão dificuldade para entrar. Eu ficarei aqui. Se alguém quiser entrar no céu e tiver algo de mim, ele não poderá entrar. Então ele começou a me insultar e perguntou novamente. Agora você acredita em tudo o que viu? Respondi: sim, agora eu acredito. Ele então ficou furioso e gritou: Se você não se calar, você vai me conhecer de verdade. Você vai ver o que eu quero fazer com as pessoas. Você está brincando com a sua salvação, mas eu não estou aqui para brincar. Eu vim para destruir a todos e arrastá-los para o inferno. As pessoas me amam mais do que amam a Jesus. Se você voltar para a terra com esse testemunho, eu usarei meus sacerdotes para fazer com que ninguém acredite em você. Satanás então citou a Bíblia e disse: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. 1 João 3,10. Gabriel, eu sou o seu pai. Se você não ama o seu irmão ou sua irmã, mesmo que chegue às portas do céu, eu o arrastarei para o inferno. Se você usa brincos, cabelos falsos, ou se tem filhos fora do casamento e continua mentindo, saiba que você é meu filho. Satanás me agarrou com força, como um policial prendendo um ladrão. Ele olhou para mim e disse: Eu não estou brincando. Você acha que pode se arrepender? Eu vim para levar o mundo inteiro para o inferno. Eu olhei para ele e disse: Agora eu acredito em tudo o que os anjos estavam me mostrando. Se você continuar com isso, eu vou destruir você. Eu estava apavorado. Então ele continuou: Talvez algumas pessoas consigam entrar no céu, mas eu farei o máximo para impedir. Se elas não forem completamente puras, eu as impedirei. Ele então virou-se para os anjos e disse: Vocês vão permitir que esse homem entre? Se ele pode entrar, então eu também posso. Esqueceram que eu já morei aqui antes? Esqueceram que eu cantava para Deus e trazia alegria ao céu? Mas se Deus me expulsou e diz que eu não posso entrar, então vocês também não podem deixar esse homem entrar. Satanás então começou a dançar de forma zombeteira e blasfemou contra Deus, contra os anjos e contra o próprio céu. Ele gritava insultos contra o Senhor e dizia: Você diz que morreu por eles, mas o seu sangue foi derramado à toa. Se você não tivesse morrido, seria melhor para você. Satanás olhou diretamente para mim e disse: Gabriel, todas essas mulheres que te amam, você não percebe que elas estão me servindo? Você não sabe que você carrega a minha marca? Você não pode entrar no céu. Você não percebe que fui eu quem criou os preservativos? Você não percebe que sou eu quem coloca líderes, autoridades, soldados e policiais no poder? Você não sabe que sou eu, Satanás? O salário que você tem para me pagar é a sua alma. Eu comprei a sua alma para o inferno. Ele me agarrou violentamente, e se tivesse tido permissão, teria me destruído. Eu queria chorar, mas ninguém me ajudava. Os anjos estavam ali, parados, apenas observando com os braços cruzados. Um dos anjos se aproximou de Satanás e disse: Nós rejeitamos suas acusações, porque aquele que tem a última palavra é quem nos enviou. Não viemos aqui por nossa própria força, mas pelo poder daquele que reina sobre todas as coisas. Quando o anjo mencionou o nome de Jesus, Satanás caiu imediatamente, e de repente, os portões do céu começaram a se abrir. Uma luz imensa e gloriosa emanava daquele lugar. Era algo tão poderoso que minha mente mal podia compreender. Então, uma pessoa saiu do portão. A glória que vinha dele era indescritível. Eu queria ver seu rosto, mas percebi que, se tentasse encará-lo diretamente, meus olhos seriam destruídos. Seu brilho era mais intenso que o sol. Quando os portões se abriram completamente, Satanás começou a correr desesperado. Naquele momento, compreendi plenamente que o nome de Jesus é realmente aquele diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é santo e Senhor sobre tudo e todos. Ele começou a se aproximar de mim.
mas sua glória era tão intensa que eu mal conseguia distinguir seu rosto. Eu me esforçava para vê-lo e dizia para mim mesmo: quem é este? Uau, é difícil enxergar seu rosto. Então reparei que ele usava uma grande coroa sobre sua cabeça. Seus olhos eram como fogo, e seu cabelo era branco como a neve. Ele era indescritivelmente belo, de uma beleza infinitamente superior à de Satanás. Sua túnica brilhava com um esplendor incomparável. Ele continuou a se aproximar, e então me perguntou com uma doce e poderosa voz: Você me conhece? Assim que ele disse isso, olhei para suas mãos e vi os buracos dos cravos. Sangue ainda escorria de suas mãos e de seus pés. Naquele momento, fui tomado por uma paz indescritível e, sem hesitar, gritei com todas as forças: Sim, eu te conheço. Ele então me perguntou: Como você me conhece? Mais uma vez respondi aos gritos: Eu sei que é o Senhor. Eu sei que foi o Senhor quem veio para morrer pelos nossos pecados. Ele então disse algo que me fez estremecer. Você me conhece e ainda assim continua vivendo essa vida? Imediatamente apareceu diante de mim uma grande tela dourada, onde começou a ser reproduzido um vídeo da minha vida inteira. No topo da tela, surgiu um versículo de Hebreus 4:13. Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem havemos de prestar contas. Fiquei aterrorizado ao perceber que tudo o que eu já tinha feito estava registrado e exposto diante de mim e do Senhor. Na tela, vi meus pais deitados em seu leito conjugal, no momento em que fui concebido. Vi o momento exato em que minha mãe ficou grávida de mim. Vi detalhes da minha infância, que nem eu mesmo lembrava. Vi minha mãe me dando banho, as pessoas idosas que estavam no hospital quando eu nasci, e a forma como eu chorava à noite quando bebê. Então, vi toda a minha vida desfilando diante dos meus olhos. Vi a época em que eu vendia milho e feijão para ajudar minha mãe. Vi as vezes em que eu roubava dinheiro da bolsa da minha mãe. Vi a época em que me masturbava e assistia a filmes pornográficos. Vi todas as vezes que menti e enganei pessoas. Vi cada momento em que trai minha esposa. Vi o dia em que dormi com uma mulher e sua filha ao mesmo tempo. Vi as vezes em que dormi com 2 irmãs na mesma noite. Vi quando viajei para Benim apenas para me deitar com prostitutas. Vi todas as 310 mulheres com quem dormi entre os 18 e 25 anos. Eu estava completamente chocado e envergonhado. Não havia como esconder nada. Então Jesus me fez 2 perguntas. Você está pronto agora para entrar no céu? Ou você está pronto para ir para o inferno? Quando ouvi a palavra inferno, de repente comecei a descer e descer. Enquanto eu caía, comecei a ouvir gritos terríveis. Eram tantos gritos que meu coração quase explodia dentro de mim. Se alguém ouvisse esses gritos na terra, mesmo que fosse o maior cético, se arrependeria imediatamente. As vozes no inferno clamavam desesperadas: Eu me arrependo, não farei isso de novo. Deus, por favor, me dê mais uma chance. Me tire daqui. O som era pior do que qualquer coisa que eu já tinha ouvido. Meus ouvidos não aguentavam, mas ao mesmo tempo, eu ouvia cada grito mais e mais claramente. Eu gritei: Eu vou para o inferno deste jeito? Não, Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu continuei implorando ao Senhor: Se o Senhor não me deixar cair nesse lugar e me der mais uma chance, eu me arrependo. Eu prometo me arrepender. Então, imediatamente os portões do inferno se abriram. Eu não conseguia ver nada. Apenas ouvia bilhões de gritos ao mesmo tempo. O inferno era muito mais escuro do que qualquer escuridão que eu já tinha visto antes. Então, ouvi alguém me chamando pelo nome. Gabriel! Gabriel! Perguntei: Quem é você? Por que está chamando meu nome? Foi difícil enxergar qualquer coisa, pois a escuridão era intensa. Mas então, vi um rosto familiar. Aquele homem disse: Eu sou o pai do seu pai. Eu sou o seu avô. Meu avô, chorando, me disse: Eu não temia a Deus enquanto estava vivo. Eu tive muitas esposas. Eu comia carne com sangue. Eu adorava os ancestrais e fazia sacrifícios pagãos. Eu rejeitei a palavra de Deus e agora estou aqui. Por favor, me ajude. Eu estou com sede. Eu quero beber água. Aqui não há água. Não há comida. O Senhor então me mostrou um momento da vida do meu avô. Um cristão havia sido enviado para pregar a ele, mas ele amaldiçoou aquele homem e o matou com feitiçaria. Agora, ele gritava:
Se eu pudesse voltar à terra, eu pregaria sobre Deus. Eu viveria para Deus. Mas era tarde demais. Então Jesus olhou para mim e disse: Deixe-o. Vamos voltar. Vi outro homem sendo torturado pelos demônios. Ele estava sofrendo terrivelmente. Os demônios pulavam sobre ele como moscas sobre o excremento. Insetos entravam em seu nariz e o devoravam, enquanto ele chorava de dor. Ele tentava colocar todos os dedos dentro da boca em agonia, mas uma grande serpente estava enrolada em seu pescoço, o sufocando. O sofrimento dele era indescritível. Então perguntei: Quem é você? Ele respondeu: Eu sou João Paulo II. Fiquei chocado. O Papa João Paulo II? Eu não podia acreditar como isso era possível. As pessoas aplaudiram quando ele morreu, pois acreditavam que os anjos o haviam levado para o céu. Perguntei novamente: É realmente você? Ele confirmou: Sim, sou eu. Eu viajei mais do que qualquer outro papa e falava muitas línguas ao redor do mundo. Eu não temia a Deus. Eu pedia perdão ao Senhor Jesus, mas não sabia o que estava fazendo. Eu conhecia a verdade, mas conduzia as pessoas pelo caminho errado. Satanás ensinou os católicos a fazerem estátuas de Maria e de Jesus para que as pessoas se ajoelhassem e orassem diante delas, acreditando que estavam adorando a Deus, mas na verdade estavam nos conduzindo a este lugar. Então ele confessou em desespero: Eu enganei muitas almas. Eu fiz com que as pessoas acreditassem que podiam orar a Maria e aos santos. Agora eu estou aqui e não há mais chance para mim. Se eu pudesse voltar à terra, eu diria a verdade. Eu diria a todos que abandonem essa idolatria e se voltem para Jesus Cristo. Todos aqueles que celebram a morte dos santos, que dizem que eles estão no céu e levam seus restos mortais de um lugar para outro, estão cometendo um erro terrível contra Deus. Se alguém morre e dizem que ele é um santo, e depois usam seus ossos para veneração, essa pessoa está contra o Senhor. O Papa então olhou para mim e implorou: Gabriel, diga a todas as pessoas no mundo que aqueles que fazem estátuas para Maria e os santos, e que se curvam diante delas, que rezam o rosário, irão para o inferno. Diga aos católicos para entregarem suas vidas a Jesus Cristo enquanto ainda há tempo. Ele estava chorando desesperadamente e continuou: Satanás enganou os católicos e capturou suas almas. Ele os mantém presos espiritualmente como em um grande vidro. Gabriel, ore para que esse vidro se quebre em nome de Jesus, para que essas almas possam ser libertas e encontrar o Senhor. Se eles apenas foram batizados por aspersão, devem pedir para um pastor os batizar por imersão, ou então correm o risco de ir para o inferno. Alguém uma vez tentou me matar e eu perdoei meu agressor, mas fiz isso apenas para enganar as pessoas. Eu queria que elas acreditassem que eu era um homem santo, mas na verdade eu sabia que estava levando milhões para o inferno. Eu mentia e enganava o mundo inteiro. Então ele revelou algo ainda mais terrível. Todos os papas, desde o primeiro até o último, estão no inferno. Todos estão aqui chorando, juntamente com bispos, freiras e cardeais. Milhões e milhões de pessoas que serviram a Igreja Católica estão aqui, clamando por misericórdia. Eles levaram bilhões de almas para o inferno. E há milhões ainda na Terra que estão seguindo o mesmo caminho. Ele clamava ao Senhor: Por favor, me dê mais uma chance. Eu quero voltar à Terra para avisar as pessoas. Quero dizer a elas que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Quero dizer a elas que ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Mas o Senhor disse: Deixe-o. Depois disso, vi muitas mulheres sofrendo no inferno. Eu pedi ao Senhor que, quando eu voltasse à terra para dar meu testemunho, Ele fizesse aparecer uma grande tela no céu, para que todas as pessoas pudessem ver como as mulheres estavam sendo torturadas no inferno. Eu queria que as mulheres vissem essa realidade, para que se arrependessem. O Senhor me respondeu: É bom que você tenha essa preocupação, mas eu não farei isso. Eu poderia mostrar a elas, mas não o farei. Você mesmo deve contar a elas para que possam acreditar.
pois eu já deixei a minha palavra na terra. No tempo de Noé, quando decidi destruir a terra, eu avisei e dei instruções para que ele construísse a arca, mas não mostrei diretamente como a destruição aconteceria. Noé acreditou na minha palavra e obedeceu a todas as instruções, e foi salvo com sua família. Aqueles que aceitarem a verdade serão salvos, mas aqueles que rejeitarem a palavra já terão determinado seu destino. Então Jesus me enviou para perguntar a uma mulher que estava no inferno o motivo de estar ali. Ela gritava em meio à dor e respondeu: Foi meu pastor quem me enganou. Foi ele quem me trouxe para cá. Agora, ele não pode me salvar. Eu ouvi uma pregação sobre santidade, onde foi dito que só os escravos usavam brincos. Me disseram que usar brincos era pecado e que todas as pessoas que os usassem iriam para o inferno. Então, fui até meu pastor para pedir um conselho e perguntar se isso era verdade. Ele disse: Quem são essas pessoas? Elas não leem a Bíblia? O Senhor disse que o ouro e a prata são para ele. Meu pastor me garantiu que não era pecado. Ele me deu esperança. Na verdade, ele até me deu dinheiro para sair e comprar um pequeno par de brincos. Mas quando morri, fui para o inferno. Jesus, por favor, me deixe voltar por 1 minuto. Se todas as mulheres quiserem continuar usando brincos, que usem, mas eu nunca mais os usarei. O Senhor olhou para ela e disse: É tarde demais. Mas foi o meu pastor que me trouxe aqui. São os pastores que estão pregando falsas doutrinas. Por favor, me deixe voltar para avisar as mulheres para não usarem brincos. É tarde demais para você. Então o Senhor me disse para deixá-la. Eu vi uma mulher no inferno que estava sofrendo muito. Quando ela ainda estava na terra, dizia que não queria parecer suja como as pessoas da sua aldeia, que, segundo ela, não lavavam os cabelos. Então, começou a aplicar produtos para que seu cabelo parecesse mais brilhante. Mas não devemos tentar mudar artificialmente o nosso cabelo para parecer brilhante. Não devemos alterar aquilo que Deus nos deu. Se o seu cabelo é crespo, como o tipo africano, não devemos alisá-lo. Se for liso, como o cabelo das pessoas brancas, também não devemos tentar enrolá-lo. Se eu pudesse voltar para a Terra, eu jamais faria isso de novo. Chamamos isso de civilização. Dizemos que somos civilizados, que podemos mudar nosso cabelo como quisermos. Mas quero voltar para dizer ao povo da Terra que essa civilização é um engano. A verdadeira civilização é o inferno. Os filhos do amor, que estão aplicando produtos em seus cabelos, mudando suas cabeças, precisam retornar à palavra de Deus, se quiserem ir para o céu. Mas o Senhor lhe respondeu: É tarde demais para você. Vi também uma multidão de mulheres no inferno. Eram mais numerosas que os peixes do mar. Uma delas, quando estava na terra, havia sido advertida sobre o uso de cabelo postiço, mas ela rejeitou o aviso, dizendo: Isso não é verdade. Jesus só olha para o coração, não para o exterior. Porém, quando morreu, percebeu que havia sido enganada durante toda a sua vida. Agora, ali, ela clamava por uma segunda chance, mas Jesus lhe disse: É tarde demais. O Senhor falou algo que ficou gravado no meu coração. Ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. Mateus 10:30. E ainda assim, estamos acrescentando cabelos falsos, como se aquilo que ele fez não fosse bom o suficiente. Isso é um insulto ao Criador. O Senhor disse: Eu criei o cabelo dos indianos diferente do dos árabes. O cabelo dos americanos é diferente do dos franceses. E os franceses, diferentes dos africanos. E tudo o que ele fez, ele declarou que era bom. Quando alteramos o que ele criou, estamos zombando da sua perfeição. Outra mulher estava sendo cruelmente torturada por usar joias, esmaltes, mini-saias e calças. Os demônios a atacavam, cortando seu corpo e colocando objetos afiados em suas partes íntimas. Ela gritava de dor. Disse que queria avisar as mulheres da terra para removerem todas as suas joias, pois enquanto as usarem, estarão em constante pecado. Ela clamava: Se eu voltar, não usarei isso nunca mais. É tarde demais. Qualquer marido que estiver dizendo à sua esposa para usar joias porque é agradável durante o sexo, eles terão um problema no inferno. Qualquer pessoa que esteja usando esmalte, na verdade é sangue que está usando. Está clamando como o sangue de Abel. Quando você morrer, os demônios cortarão seus dedos e dirão: Quer ficar bonita?
Vamos embelezar você com tormentos. Vi também mulheres que estavam no inferno porque usavam calças ou shorts. Quando morrem, os demônios enfiam espadas em suas partes íntimas como forma de castigo. Eles dizem: A palavra de Deus diz que a mulher não deve usar roupas de homem, e o homem não deve usar roupas de mulher. Mas você desobedeceu. Uma dessas mulheres gritava: Ai, ai, ai. Foi meu pastor quem me disse que eu poderia usar calça. Mas se eu voltasse à terra, nunca mais usaria. E o Senhor respondeu: É tarde demais. Vi ainda uma mulher no inferno porque havia praticado sexo oral com seu marido. Aquilo, segundo o Senhor, era um insulto à sua santidade. Os demônios cortavam sua língua e sua boca como um açougueiro corta carne. Ela mal conseguia falar de tanta dor e pedia desesperadamente a Jesus para voltar à terra. Ela dizia: Se meu marido me pedir isso novamente, eu recusarei. Meu pastor nunca me falou que isso era pecado. Mas era tarde demais para ela. Eu recebi do Senhor uma revelação séria e impactante. Ele me mostrou que há mulheres no inferno por terem assumido a posição dominante durante o ato sexual, ficando por cima de seus maridos. E o Senhor me revelou que essa prática é considerada por ele como um ato de rebelião e, simbolicamente, semelhante ao lesbianismo. O Senhor falou comigo de forma clara que muitos dos seus filhos estão confusos. Por isso, ele me mandou alertá-los sobre pecados que, infelizmente, têm sido comuns até mesmo dentro do casamento cristão, mas que estão levando muitos ao inferno. Durante essa revelação, o Senhor me mostrou uma espécie de tela de julgamento, onde vi claramente os pecados cometidos por casais. Ele me advertiu sobre práticas como casais se masturbando mutuamente, olhando pornografia, sexo oral, a busca por diferentes posições para apimentar a relação. Posições como a chamada estilo cachorrinho, penetração por trás, a mulher por cima, conhecida como cavalgada, cowgirl, cavalinho, e atos de dominação como enforcar sua esposa, um tipo de posição de dominação e escravidão envolvendo amarrá-la com a intenção de simular estupro. Quando o marido está por baixo, há uma transferência de autoridade no espírito dele para a mulher. Os demônios pegam uma flecha afiada, colocam-na em pé no chão e fazem as mulheres subirem em cima dela da mesma forma. Se você disser que isso não é pecado e fizer isso, quando morrer, você se arrependerá. Se algum pastor estiver lhe dizendo que isso não é pecado, ele está matando você. Ele é cego. Deixe-o. Ele pode se arrepender mais tarde, mas se segui-lo, você irá para o inferno. Não é a mulher que deve estar no topo, mas o homem. Se você está tomando o lugar do seu marido, e seu marido está tomando o lugar de uma mulher, você está adorando o anticristo. Saiba que se você morrer, você irá para o inferno. O Senhor me mostrou que existem ordenanças específicas nas Escrituras sobre o relacionamento entre marido e esposa, e que muitos têm violado essas ordenanças sagradas. Gênesis 4. 1. O Senhor me ensinou que a Bíblia diz: Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu. Não diz que Eva conheceu Adão, nem que Eva teve relações com Adão. Foi Adão quem conheceu Eva intimamente. A liderança no leito é dada ao marido. Isso é uma ordenança divina. Assim como Jesus usou Gênesis 2:24 para ensinar sobre o casamento e contra o divórcio, o Senhor me mostrou que Gênesis 4:1 também carrega um ensinamento sobre a conduta correta no relacionamento íntimo entre marido e esposa. O Senhor me lembrou de Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. No leito conjugal, o homem deve ser o líder e a mulher deve corresponder ao amor do marido. Quando a mulher assume o domínio na relação, ela está invertendo a ordem de Deus. O Senhor também me disse: Os homens são a minha imagem e a minha glória, e eu quero que continuem a refletir a minha glória. Se um homem transforma essa glória em luxúria e imoralidade, ele está corrompendo o que Deus criou para ser santo. As passagens que o Senhor me deu foram 1 Coríntios 11:7. O homem é a imagem e glória de Deus. Romanos 1:23.
e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Você está mudando a glória de Deus em cães, cabras, vacas, animais e em coisas rastejantes. Você está cometendo imoralidade. É um grande pecado. Não importa se você é um pastor, bispo ou arcebispo. Você não vai conseguir. Não mude a glória de Deus em nada em sua cama matrimonial, ou você não irá para o céu. O Senhor me lembrou porque a chamada posição missionária recebeu esse nome. Os missionários ensinavam aos novos convertidos que a única posição aprovada por Deus era face a face, com o marido por cima. Esse ensino era um marco antigo, uma pedra de limite santa, que foi removida pela geração atual, em busca de satisfazer seus desejos carnais. O Senhor me disse que devemos voltar aos caminhos antigos. Eu percebo que muitos vão se opor a esse ensinamento, dizendo que ele não é bíblico. No entanto, um artigo de pesquisa recente sobre fraturas penianas, publicado no periódico médico Advances in Urology, declarou em conclusão: nosso estudo apoia o fato de que a relação sexual com mulher por cima é a posição sexual potencialmente mais arriscada relacionada à fratura peniana. O estudo examinou os casos de 44 homens que compareceram a 3 hospitais na cidade de Campinas, Brasil, por suspeita de fraturas penianas. 28 fraturas foram sofridas durante relações heterossexuais, 4 durante sexo homossexual e 6 após manipulação peniana. 14 estavam na posição mulher por cima, que era a posição mais comum. 8 estavam usando estilo cachorrinho, com a mulher de 4, e 4 em que a causa permaneceu obscura. Metade dos pacientes relatou ouvir um som de estalo e sentir dor no momento da lesão. Todos esses casos foram tratados em uma base cirúrgica de emergência. 2 deles mais tarde sofreram de disfunção erétil após a lesão, e um deles foi tratado com uma prótese peniana. A razão dada no relatório para a mulher por cima ser a posição mais perigosa foi que, quando a mulher está por cima, ela geralmente controla o movimento com todo o peso do seu corpo pousando no pênis ereto, não sendo capaz de interrompê-lo quando o pênis sofre uma penetração errada, porque o dano é geralmente menor na mulher sem dor, mas maior no pênis. Por outro lado, o relatório declarou: quando o homem está controlando o movimento, ele tem melhores chances de parar a energia da penetração em resposta à dor relacionada ao dano ao pênis, minimizando-a. Portanto, a ciência médica realmente confirmou a sabedoria da ordenança de Deus sobre a posição missionária, e que aquilo que ele ordena como santo, ele o faz também para proteger nosso corpo e saúde, além de preservar a santidade do casamento. O Senhor me lembrou do que está escrito em Hebreus 13:4. Digno de honra seja o casamento entre todos e o leito conjugal conservado puro, porque Deus julgará os adúlteros e todos os fornicadores. Foi o próprio Senhor quem me fez entender que o leito conjugal pode ser contaminado de várias formas. Por atos que cometemos sozinhos, por atos com outras pessoas além do cônjuge, por pornografia ou práticas inspiradas por Satanás, e até por atos praticados com o próprio cônjuge, se forem contrários à santidade estabelecida por Deus. Muitos dos atos que o Senhor me mostrou como sendo imorais são exatamente aqueles que muitos cristãos acham normais hoje. O Senhor me levou à carta aos Gálatas, capítulo 5. Ele me disse que o que fazemos no leito conjugal não deve ser movido pela carne, mas sim pelo Espírito. A carne busca a luxúria, o exagero, o prazer descontrolado. Mas o Espírito produz frutos como o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. O Senhor me falou: o leito conjugal é para o amor matrimonial. Se não for por amor santo, é pecado. O Senhor me lembrou de 1 Coríntios 14:40. Tudo seja feito com decência e ordem. Jesus me disse claramente: o céu é um lugar decente e ordenado, mas muitos fazem as coisas de qualquer jeito na minha casa, inclusive no leito conjugal. Aprendi com o Senhor que até mesmo no quarto do casal, tudo deve ser feito com reverência e ordem, não com lascívia e desequilíbrio.
O Senhor também me mostrou que há muitas pessoas no inferno por usarem métodos contraceptivos artificiais, preservativos, pílulas, injeções e qualquer outro recurso com o fim de evitar a gravidez. Ele me disse: Todos que usam preservativos, sejam masculinos ou femininos, estão me insultando. Eu sou o autor da vida. Quando você bloqueia a vida, você está indo contra a minha vontade. Eu vi pessoas clamando para voltar à terra e se arrepender, dizendo que não sabiam que isso era pecado. Mas o Senhor lhes disse: É tarde demais. O Senhor me mostrou uma visão de um homem no inferno junto com uma mulher. Eles nunca haviam se tocado na terra, mas o homem havia desejado aquela mulher com o coração e queria fazer sexo com ela, porque ela se vestia de forma sensual. E o Senhor me lembrou de Mateus 5:28. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Agora, ambos estavam sofrendo juntos no inferno. A mulher chorava, dizendo: Se eu voltasse à terra, nunca mais me vestiria daquele jeito. Mas o Senhor respondeu: É tarde demais. Outra revelação me abalou profundamente. O Senhor me mostrou mulheres no inferno simplesmente porque estavam vivendo com homens que não haviam pago seu dote. Essas mulheres choravam, sendo torturadas horrivelmente. Diziam: Se ao menos meu marido tivesse pago o dote, eu não estaria aqui. O Senhor me disse: Diga às mulheres se seu dote não foi pago. Você está em pecado e está contaminando o leito conjugal. Diga aos maridos que paguem o dote. Purifiquem o relacionamento diante de mim. O Senhor me mostrou que todos os homossexuais, lésbicas e pedófilos estão sofrendo horrivelmente no inferno. Vi cenas terríveis de demônios torturando homens que praticaram sexo anal e mulheres que praticaram sexo oral entre si. Eles gritavam, clamando por misericórdia, mas o Senhor dizia: É tarde demais. Eu vi demônios enfiando instrumentos de ferro em partes íntimas dessas pessoas como forma de tortura, dizendo: Você queria prazer? Aqui está o prazer que você buscava. Pessoas que estão construindo motéis e quartos de passagem, lugares onde homens e mulheres vão para se prostituir, quando morrerem vão se arrepender. O Senhor me mostrou um homem no inferno que estava em tormento e dizia desesperado: Eu fui aquele que construiu quartos de passagem. As pessoas iam para lá para dormir com garotas, com homens. Ó Senhor, deixa-me voltar à terra. Se eu tiver uma segunda chance, eu destruirei tudo isso e construirei uma igreja naquele lugar. Mas o Senhor respondeu a ele: É tarde demais para você, é tarde demais. Também vi no inferno muitas pessoas que estavam sendo torturadas por um motivo que muitos ainda ignoram. Elas estavam lá por ouvirem músicas mundanas, canções de amor e outras músicas seculares que não glorificam a Deus. Os demônios as torturavam com extrema crueldade, e aquelas almas clamavam ao Senhor dizendo: Dá-nos uma chance de voltar à terra. Nós não ouviremos mais essas músicas. Nunca mais cantaremos essas canções. Mas o Senhor respondeu a todas elas: É tarde demais. E naquele momento, meu coração foi profundamente tocado, e eu mesmo pensei: E eu, Senhor? Eu dormi com 310 mulheres. Se eu morrer e for para o inferno, sei que serei torturado ainda mais. Então eu roguei ao Senhor: Se tu não me enviares para o inferno, me dá uma chance. Se eu voltar à terra, eu me arrependo de verdade. E o Senhor me disse: Todos aqueles que você viu, vá e conte ao mundo. Diga tudo o que eu te mostrei. Advirta-os. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para novos conteúdos. Também compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.